Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 08. Ação-reação, livro de Chico Xavier. Então nos encontramos no capítulo 01, Luz nas Sombras. Então aqui, Druso, apesar da explicação firme e serena, concentrava-se Druso no painel exterior, tal a compaixão a desenhar-se-lhe na face. Logo após, recompondo a expressão fisionômica, o instrutor aduziu. Olha o que ele aqui vai dizer. Somos hoje defrontados por grande tempestade magnética. Quer dizer, naquele momento ali, eles estavam sendo confrontados por uma grande tempestade magnética. Por exemplo, igual aqui na Terra, nós que não conseguimos captar devido os campos de ondas energéticas, campos de ondas de energias que há em volta da Terra, que nos protege de muitos raios, inclusive a camada de ozônio. A camada de ozônio é um campo de proteção que nos protege contra vários tipos de raios, inclusive o raio ultravioleta. Você sabe disso, isso não é novidade para você. Raios esses vindo não só do Sol, porque não é só o Sol que lança raios na direção da Terra, Marte, Júpiter, Saturno, por aí em diante. Existe um número inimaginável de raios vindo de outras estrelas, vindo de outras galáxias, que se não fosse os campos energéticos que há em volta da Terra, como se fossem campos magnéticos, obviamente nós e toda a vida que existe aqui na Terra, vida, desde o mineral, vegetal, animal, hominal, tudo seria fulminado. Seria, de certa forma, assim, evaporava, né? Porque esses raios, eles são poderosíssimos. Mas esses campos de energias que existem, campo magnético que existe em volta da Terra, é como se fosse um escudo, igual o colete à prova de bala que as polícias, né, os policiais, eles usam, né, contra os projéteis, né? Porque se não é o colete à prova de bala, coitado, os policiais, eles no confronto, eles morrem mesmo, né? Sai levando a pior. Então a mesma coisa, a Terra também tem o seu escudo de proteção contra tudo quanto é tipo de raios, não só vindo do Sol, mas também de outras galáxias nebulosas, de outros sóis,
por aí em diante. Então, esses raios, essas camadas magnéticas, essas tempestades magnéticas, não é? Então, veja bem, Druze está dizendo aqui, ó, somos hoje defrontados por grandes tempestades magnéticas. O que eu quero dizer também, que não é todo dia que esses sóis e o nosso Sol lança aqui na Terra, na direção da Terra, toneladas e toneladas de energias magnéticas, né? Não é todo dia. Como, por exemplo, não é todo dia que chove, não é todo dia que venta, não é todo dia que faz sol, não é todo dia que faz frio. Então, tudo tem a sua escala, né? Tudo tem tem o seu momento, né? Na natureza, né? Igual às estações do ano aqui na Terra. Então tem aquela estação que venta mais, tem aquela estação que faz mais frio, tem aquela estação que faz mais calor, não é? Então, eu estou tentando explicar desse jeito para você entender o que acontece aqui na Mansão da Paz. Ó, pois Druze está dizendo assim, ó, para André e para Hilário. Somos hoje defrontados por grande tempestade magnética e muitos caminheiros das regiões inferiores são arrebatados pelo furacão como folhas secas no vendaval. Gente do céu, o negócio é feio. Olha o que ele está dizendo aqui. E muitos caminheiros, muitas almas, muitos espíritos nas regiões umbralinas, né? Principalmente ali naquelas circunvizinhanças da Mansão da Paz, né? Eles são arrebatados pelo furacão ali, como folhas secas no vendaval. Eu vou só tentar lembrar você uma situação. Eu não vou dizer nome de cidade, mas agora, em 2025, aqui no Brasil, passou um furacão, né? Num estado aqui no Brasil, que eu não vou dizer nome, por uma questão de ética, por questão de respeito, porque é uma comparação para você entender. Passou um furacão aqui, num estado aqui no Brasil, numa determinada região, numa cidade, mas derrubou milhares de casas, matou animais, mas olha, destruiu tudo onde aquele furacão passou. Pois bem, agora vamos mudar para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o clima lá é típico a estas situações. Então você sabe que nos Estados Unidos tem maremoto, terremoto e também tem tufões, né? O ano todo. Então você já teve a oportunidade de assistir na televisão algumas reportagens mostrando aqueles tufões? Você já teve a oportunidade? Isso acontece lá na Mansão da Paz. É o que Lara está querendo dizer aqui para nós. Eu procuro explicar dessa forma aqui, mais simples e mais detalhada, com muitos detalhes, para poder você pensar. Se eu quisesse, eu partia para o lado científico aqui. Mas para quê? Para que exibir lado científico? Vamos com o nosso arrozinho, com feijão mesmo, batatinha. Se não tiver batatinha, a gente come uma sopinha de macarrão. É mais gostoso, a gente aprende mais. Então, na Mansão da Paz, também é assim. Constantemente, furacões passam ali
aquele redemoinho, varrendo tudo. E aqueles espíritos, aquelas almas, todas sofredoras ali em volta, elas são arrebanhadas como se fossem folhas secas no ar. E gritando, socorro, socorro, socorro. Mas elas não querem serem. Elas não querem se ajudar. Elas não querem se salvar. É golpe delas. Porque aquelas que realmente querem, elas não agem desse jeito. Você vai ver mais adiante nesse livro. Então, continua, 12. Não, agora aqui é Hilário. Hilário indagou, né? E guardam consciência disso? Indagou Hilário perplexo. Quer dizer, esses espíritos em meio a esse redemoinho, eles guardam consciência de que estão nessa perturbação em meio a esse redemoinho lá fora? É o que Hilário quer dizer. Olha que Druso, a resposta de Druso, olha só. Raros deles guardam esta lembrança. As criaturas que se mantêm assim, desabrigadas depois do túmulo, isso é tão triste, né, gente? Desabrigadas depois do túmulo. Gente, eu conheço, nesses 43 anos na doutrina dos espíritos, eu conheço seres que estiveram aqui no corpo físico, viveram aqui 80... Desculpa. Viveram aqui 80, 90 anos, desencarnaram e continuam de lá sem saber que desencarnaram. Interrogadas, elas acham que ainda continuam vivas no corpo físico. E nada pode ser feito por elas, até que elas mesmas auto se desintoxiquem. Elas que têm que se desintoxicar. Porque é interessante. O remédio que o médico prescreve, é preciso entender isso. Você está com uma determinada doença. E o médico sabe que o remédio que ele conhece, que ele prescreve para você, te cura 100%. Só que a cura depende de você. Porque se você bate os olhos naquele remédio e pensa assim, esse remédio não presta, você mentalmente desintegra todas as essências benéficas daquele medicamento. Tanto é, não é para você fazer isso que eu vou te dizer agora. Eu conheço pessoas que encontravam-se com uma depressão terrível. Terrível. Você entendeu? Foi ao médico. E o médico prescreveu 4 alucinógenos. Medicamentos barbitúricos e tudo mais. Medicamentos para depressão. Só que essa pessoa é uma pessoa amiga minha. É uma amiga, mulher amiga minha. Ela pegou, me disse assim, Luiz, eu não vou tomar esses remédios. Eu falei, mas você não vai por quê? Gente, faz parte da história, tá? Você não vai tomar por quê? Eu não vou permitir que esses medicamentos
me transforme num robô. Porque de fato a pessoa fica parecido com um robô. Não desfazendo, gente, é necessário o medicamento do psiquiatra. Mas essa amiga minha não quis tomar. E eu não pude fazer nada por ela nesse sentido. Aí eu peguei e falei para ela assim: você não vai tomar esse medicamento, mas o que você pretende fazer então? Ela falou para mim assim, falou assim: Luiz, você acredita em meditação? Eu falei, acredito. Acredita mesmo? Acredito. Você acredita no poder da respiração? Acredito. Pois eu vou eliminar essa minha depressão através da respiração. Da expiração. Porque é respiração. Expiração. Respira, expira. Respira, expira. Não é isso? Tem que saber fazer. Eu sei fazer. E eu vou meditar durante meia hora todo dia. E eu vou conversar com a minha mente. Eu vou conversar com o meu eu. Eu vou eliminar essa depressão do meu eu, porque eu preciso mergulhar lá na causa dessa depressão, porque tudo tem uma causa. Todo efeito é proveniente de uma causa. É onde existe o termo ação-reação. Então eu vou mergulhar para dentro de mim e eu vou buscar a causa. E eu vou conversar com a causa. E eu vou trabalhar a causa. Porque você consegue entender, Luiz, que a depressão significa efeito da causa? Concordo com você, minha amiga. Em momento algum discordei com ela, porque 100% ela estava lúcida, correta. Eu falei, olha, só que é o seguinte, faça, mas não abandone o medicamento do psiquiatra. Se você pretende optar pela meditação e pela respiração, por esse mergulho para dentro de você, faça. Deixe os medicamentos ali no armário durante 15 dias. E durante esses 15 dias você procura fazer todos os dias meia hora de meditação por dia. Só que é o seguinte, venceu os 15 dias. Se você perceber que não houve melhora a meditação com a respiração, esse encontro com o teu eu, tome o medicamento do psiquiatra, pelo amor de Deus. Porque senão pode complicar a tua evolução. Porque nós temos que cuidar do corpo e do espírito. Então, você vai lutar de outra forma, mas se você vê que você não está conseguindo, tome o medicamento do psiquiatra. Tá bom. Então você observa que eu não aconselhei nada. Porque eu fico pasmo, gente, com muitos pseudos espíritas que orienta as pessoas que estão tomando medicamento a parar de tomar medicamento médico. Isso é um crime. Tinha que pegar esses médios, esses espíritas e botar na cadeia. Porque isso são charlatões, mistificadores, são médios apócrifos. Isso são bandidos, isso são quadrilhas das trevas que estão aqui no corpo físico querendo desgraçar com a evolução da humanidade.
não pare de tomar remédio prescrito pelo médico. Não pare. Ah, mas eu não me sinto bem. Volte e consulta o médico novamente, porque médium não é médico. Escreva isso. Médium não é médico. Médium é ferramenta. E ferramenta tem muitas. Enxadão, facão, foice, enxada, martelo, bigorna. Cada um tem sua serventia, mas nem sempre ele supre as necessidades. Então, veja bem, depois de 15 dias, ela me procurou. Luiz, eu estou ótima. Olha, você não está precisando tomar medicamento, não? Não. Eu estou curada. Foi mentira. Mentira. Não me engana, não. Ferida milenar não desaparece em 15 dias. Fica atenta. Ora e vigia. Fique esperta. Continue a meditação, mas continue observando os medicamentos, porque deu uma fraqueza, parta para os medicamentos. O que eu posso te dizer é que ela não precisou tomar aqueles medicamentos que o psiquiatra prescreveu, porque ela foi muito determinada na meditação, na respiração, no mergulho para dentro dela, todos os dias, meia horinha, que às vezes a gente acha tão difícil, né? Mas a gente tem tanto tempo para tanta coisa. O que custa meia horinha para nós mesmos, não é? Então ela melhorou a melancolia, a ansiedade, a angústia, a depressão. Ela passou a ter mais autoestima, ela passou a amar mais ela, a gostar mais dela, a respeitar mais ela. Uma pessoa mais alegre, passou a respeitar mais as pessoas, porque antes ela vivia totalmente irritada, chorava demais, entendeu? Agora já não chora tanto. Não significa que quem chora também está errado, mas tudo tem um limite, né? Porque eu sou uma manteiga derretida. Então ela não precisou. No entanto, ela foi e fez doação dos medicamentos para uma instituição aqui em Paraíso na época, que já faz bastante tempo que eu não quero dizer nome. Então depende muito da gente. Então olha só para você. Raros deles, as criaturas que se mantêm assim, desabrigadas depois do túmulo, são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Trazem, Druso dizendo, trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso, qual a própria tormenta. Está todo mundo perturbado ali naquele momento, por orgulho, por egoísmo. Então eles estão naquele estado de alucinação, né, de perturbação. Então eles não têm noção do que está acontecendo. Em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem, ódio, mágoa, raiva, ressentimento, não perdão e tudo mais. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Então imagine só uma turba de seres iguais a esses, todos dentro do departamento Mansão Paz. Uma vez que esses seres, eles não querem se salvar, eles querem badernar, eles querem destruir, porque eles estão perturbados. Então não adianta. Seria, veja bem, vamos ver se você consegue entender. Eu vou tentar explicar com uma historinha assim, só para você entender.
Você tem uma saca, muitos falam saco de batata, mas eu vou usar um termo mais apropriado, que é saca de batata. Então você tem uma saca de batata de 100 quilos, tá bom? Ali num cantinho, batatas lindas, conservadas, perfeitinha. E em cima da mesa, você esqueceu umas 2, 3 batatas fora daquela saca durante uma semana. Aí você chega de viagem e percebe as 3 batatas do lado de fora da saca. Só que você percebe que elas estão com a coloração meio que roxeada, né? Podre, fétida. O que você faz? Você pega aquelas 3 batatas e coloca junto com aquelas outras batatas dentro daquela saca, ou você deixa ela do lado de fora, você lava elas bem lavada, e se der para você reaproveitar, você reaproveita. Se não der para você reaproveitar, você joga no lixo. Você é uma pessoa inteligente. Você sabe que se você coloca aquelas 3 batatas, ou uma que seja, no meio daquelas outras limpa, ela passa as bactérias para aquele saco de batata e acaba apodrecendo aquela saca inteira de batata. Então é preciso ter bom senso, é preciso ter prudência, caridade, precisa ter conhecimento. Não basta dizer, eu sou caridoso. Não, né? Então, olha só para você ver. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Alojá-los de imediato nos santuários de socorro aqui estabelecido será o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo. Tá vendo só? Porque que Druso não descerra as portas da mansão da paz àqueles espíritos baderneiros que se encontram lá do lado de fora? Porque alojá-los lá dentro é o mesmo que alojar tigres ferozes dentro de um templo onde todos ali, né, em oração, a tendência é que eles acabem com a harmonia e com a paz de todo mundo. Até o próximo vídeo, onde daremos sequência nesse mesmo assunto.